E quando você voltou? Aí, beleza. Então, tudo, né, recomeçou ali pós-pandemia. Fez Bitpoca, foi um sucesso. Você ainda estava trabalhando, né? Sim. Na outra empresa. Sim, na distribuidora de material esportivo. Isso. E aí, dali, quanto tempo mais pra frente você decidiu ser foco total na road trip? 2021, 2022. 2022. Ano Ainda passado. ficou aquele ano inteiro de 2021, Isso aí. o negócio evoluindo. Isso aí, o negócio... O que aconteceu? 2021, aí a gente fez o seguinte. 2021, as coisas foram começando a acontecer. Aí a gente começou a contratar uma pessoa, a gente tinha uma pessoa pra poder atender, tipo, um comercial. Legal. E aí a gente começou a contratar um financeiro. Já tinha um ponto comercial ou ainda era meio... Tudo online, tudo de forma online. Aham. E aí a gente contratou uma pessoa pra cuidar do marketing. Aí teve uma pessoa que entrou pra fazer o nosso marketing. E aí a gente começou a separar as áreas da empresa. Porque antes era eu e o Alan. Eu faço isso, o Alan faz aquilo, nós dois faz tudo aqui dentro da empresa. Uhum. E aí depois a gente começou a segmentar a empresa por áreas. E aí em 2021 a gente tava com duas viagens por ano, 3 viagens por ano. Em 2021 a gente fez 10 viagens no ano. Pô, tá bom pra caramba. 10 viagens no ano. Eu falei, caraca, mané, tô uma máquina de fazer viagem. Essa empresa tá só voando. Fala aí. Bitpoca, mais o quê? A gente fez Bitpoca, São Tomé das Letras, a gente fez festa. Capitólio chegou a fazer, não? Capitólio não. Capitólio a gente não chegou a fazer. Capitólio, na verdade, a gente tentou fazer Capitólio, mas Capitólio não deu certo. Capitólio foi a única viagem que nessa época não deu certo. Uhum. E aí... E a gente tentou fazer Capitólio 2 vezes. 2 vezes. Antes daquele acidente? Antes do acidente. Uma foi antes do acidente e a outra na semana seguinte do acidente. E aí a gente teve que cancelar. Eu tinha uma pra lá também na semana depois do acidente. E aí a gente teve que cancelar também essa viagem. E aí, beleza, a gente fez 15 viagens no ano, São Tomé das Letras e Bitpoca, a gente fez festa, a gente fez muito festival, a gente fez Festival da Pinga, Festival Balder Fest. E aí, quando eu fui ver no final do ano, eu falei, caraca, cara, esse ano foi muito bom. 2021. Foi muito, porque o que eu tava acostumado, pela minha realidade, pela realidade que eu saí, o valor que a gente faturou naquele ano, eu falei assim, caraca, mas 50 mil reais é muito dinheiro. 50 mil reais é muita coisa. E aí eu saí de um patamar no qual a gente vinha de zero trilha com R$0. R$0, ninguém pagando nada, pra um patamar no qual, a gente tá fazendo faturamento de 50 mil anos. Isso aí é Pagando loucura. funcionário. Pagando funcionário, tendo pessoas pra poder pra trabalhar junto com a gente, tendo marketing. Ano que vem a gente vai aumentar. Aí a gente começou a fazer em 2022 2 viagens no mês, 3 viagens no mês, 4 viagens no mês. E aí em 2022 foi aonde tudo começou a estalar. E aí no final de 2021, antes de entrar pra 2022, eu e o Alan decidimos morar junto. Uhum. Eu e o Alan decidimos morar junto. Por quê? Porque as coisas estavam começando a tomar uma proporção no qual a gente não conseguia distante. Porque lá no Rio de Janeiro, eu morava em Olaria e ele morava em Vargem Pequena. Então, era muito distante. É muito distante pra ele ir pra minha casa ou ir pra casa dele. Uhum. Então, assim, vamos morar junto? Foi a partir do momento que a gente começou a decidir morar junto e falou assim, vamos fazer da nossa casa a empresa. Sim. A casa vai ser a empresa. A gente montou o escritório, botou um quadro de vidro lá pra gente poder estruturar, pra gente fazer reunião com a galera lá. Isso que é foco total, hein? Não, eu tô num foco viver pra empresa. Muito, muito grande, total pra empresa. E aí, vamos morar junto. A gente escolheu uma casa lá no centro da cidade, vamos morar nessa casa. E aí fomos juntos morar nessa casa, e aí a gente começou a cada vez mais viver 24 horas isso. E eu ainda no meu trabalho, e ele ainda no trabalho dele. Uhum. Então, assim, a gente vivia o dia inteiro pra isso. Então, quando ele chegava... Pensando em destino novo, pensando em roteiro novo, pensando no que a gente ia fazer. Pensando em divulgação, pensando em venda, pensando em estratégia de marketing. Uhum. Então, assim, nesse período eu já tava começando a estudar muito sobre gestão, muito sobre marketing, entender do marketing digital. Então, assim, a gente tava num foco... Nessa época aí, 2020, final de 2021, né? Sim. O teu Instagram lá tava com quantos seguidores, você lembra? 10 mil. 10 mil seguidores? 10 mil seguidores. Já era alguma coisa, né? Já era alguma coisa. A gente já tava com 10 mil seguidores nessa época. E assim... Esses 10 mil, boa parte vieram na pandemia? Boa parte vieram na pandemia. Aqueles vídeos que você fazia isso aí, lá? Boa parte vieram na pandemia nesses vídeos que eu fazia. Então assim, foi muita persistência. Muita persistência, muito... E eu sempre tive na minha cabeça que a parada ia dar certo. Ia dar certo. Então, assim, nunca tive a dúvida em nenhum momento. Se alguém falasse pra mim, Wagner, você teve dúvida que a parada não ia vingar? Não, nunca tive essa dúvida. Essa dúvida que não ia dar errado. Tu tava fazendo no teu coração, né? Você amava fazer aquilo ali. Sim, e tipo... Mesmo que a pessoa fosse de graça, você tava ali feliz fazendo. É exatamente igual isso. Você fez a trilha de graça, porque, você queria fazer. Se a pessoa não quisesse pagar, no começo não tem importância. É exatamente isso. E eu ficava, eu fico muito feliz
em ver os feedbacks das pessoas, porque aí eu comecei a ver outro lado muito da parte emocional da galera. De que, cara, porra, eu tava numa depressão, porra, vocês me ajudaram a sair da depressão, as viagens que vocês fazem é incrível, eu gostei muito de estar com vocês, do ambiente que vocês criam pras viagens, e assim, eu fui começando a receber muito feedback disso, muita gente que, cara, não tava saindo de casa por conta da pandemia, eu tava com medo de sair de casa, a partir do momento que eu conheci vocês, eu comecei a sair de casa, então, tipo, isso começou a me motivar muito de uma forma estrondosa dentro de mim, e eu falei, cara, vamos fazer a parada acontecer cada vez mais. Uhum. Eu e o Alan foi morar lá em casa, fomos morar junto. Sim. A gente foi morar junto. E aí a gente começou a fazer 2 viagens no mês. 3 viagens no mês. 4 viagens no mês. Qual é o destino, assim? A gente fazia São Tomé das Letras, a gente fazia Beachport. Era sempre repetir, né? São Tomé a gente das Letras, repetia, isso aí. Mas a gente começou a fazer... Sempre tinha público. A gente começou a fazer Paraty, a gente começou a fazer Ilha Grande, a gente começou a fazer camping, a gente começou a fazer Sana, a gente começou a fazer... Sana, o que é Sana? Sana é um lugar perto de... É em Macaé. Uhum. Sana fica em Macaé. E aí a gente começou a fazer um camping em Sana, aí a gente começou a fazer Serrinha da Lambari, a gente começou a fazer Vale dos Frades, aí a gente começou a achar guias que tinham roteiros que a gente não conhecia, então a gente começou a contratar guias que, por exemplo, você conhecia Petrópolis, então vamos botar você em Petrópolis porque você já conhece. Sim. E aí um da gente, ou eu ou o Alan, vai junto com você pra poder conhecer também. Então a gente vai vender esse destino seu e aí a gente vai conhecer junto com vocês. Por quê? A gente já tendo o know-how desse destino, a gente consegue espalhar pros próximos que vão vir. Uhum. Então, e aí a gente começou a fazer isso, a ter essa movimentação. E aí quando a gente foi ver no final do ano, a gente fez mais de 150, mais de 150 viagens. Caramba, cara, 150 viagens num ano? Num ano. E era tudo bate-volta? Era... Tinha bate-volta, tinha final de semana. Então, assim, por exemplo, tinha semana que a gente fazia É muita 2 viagens. 150 viagens, Sim, muita viagem. sim. Então, foi tipo, muito louco o crescimento. Todo final de semana tinha... Todo final de semana tinha viagem. Umas 4 viagens. Isso aí, todo final de semana tinha, tipo, 2 viagens, ou então tinha uma viagem e uma trilha. Uhum. Uma viagem no sábado e uma trilha no domingo. Uma viagem no sábado e uma trilha no domingo. Uma trilha no domingo, uma viagem no sábado. Ou então uma viagem na sexta, que vai até domingo, e uma trilha no domingo. E você acompanhando sempre essas viagens, ou já tava começando a colocar guia pra ler? Até agosto do ano passado, eu tava acompanhando. Eu acompanhava... Todas? Todas não tinha como, mas pelo menos uma eu ia. Uhum. Ou eu ia em uma e o Alan ia em outra. Ah, você tinha então viagens concorrentes ali, saindo umas... Aí, final de semana, por exemplo, tinha 2 saindo no final de semana? Sim, por exemplo, tinha uma indo pra Paraty e a outra indo pra Arraial do Cabo. Uhum. E aí, por exemplo, eu ia pra Paraty com o Alan, o Alan ia pra Arraial do Cabo. Sim. E aí ele ia com suporte. Que qual que era a nossa ideia? A gente treinar esse suporte pra eles tomarem e ficarem responsáveis pelas viagens, e aí a gente conseguir ir pra outras viagens. Sim. E a gente conseguindo administrar cada viagem. Então, assim... Tu já começou fazendo o que muita gente leva anos pra fazer. Sim. Que é delegar, botar ali... Eu sozinho consigo fazer uma viagem por final de semana. Mas se eu botar mais um, eu já consigo fazer 2. Se eu botar mais, né? Sim. E aí você já vai fazendo logo no... E aí eu conheci o Lima, que é um menino que faz o nosso TI hoje. E aí ele começou a criar projetos, começou a melhorar processos dentro da empresa. E ele falou assim, cara, vamos melhorar um processozinho aqui? Vamos melhorar outro aqui? E aí ele entrou, melhorou, estruturou o processo, fez o nosso site. E aí a gente começou a vender de forma online também. Uhum. Então, assim, a gente foi começando, pegando toda a estrutura que a gente tinha e melhorando cada vez mais. Então, a gente sempre pensa em o que dá pra melhorar e o que dá pra otimizar. Show. Então, isso fez com que a gente tivesse uma organização muito grande pra poder vender melhor e vender mais. E aí a gente saiu de um ano que a gente tava em 2021, que eu falei pra você que a gente faturou 50 mil reais, pra um ano que a gente faturou 780 mil reais. Tá bom pra caramba. Então a gente saiu de um faturamento de 50 pra 700. Caramba, cara. Então, assim, foi um crescimento de 2022 muito grande. Não. Muito grande. A gente fez ali mais de... acho que foi mais de 400 viagens. A gente atendeu mais de 2.800 clientes. Então, assim... Foi uma parada que eu falei assim, cara, não tem como dar errado. É.